queridos irmãos, a passagem da palavra do Senhor para a qual eu devo chamar a sua atenção se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 23, ou 22, perdão, eu lerei este versículo de número 23. Mateus capítulo 22, versículo de número 23. No mesmo dia chegaram junto dele, de Cristo, isto é, os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram. E nosso título nesta manhã é a gloriosa ressurreição dos salvos. O Senhor Jesus Cristo lida agora com a ressurreição. E não é de se surpreender, ele está próximo do seu martírio, da sua entrega voluntária, do seu sacrifício e da sua própria ressurreição. E a sua ressurreição aponta para a ressurreição dos salvos também. O Senhor irá corrigir um erro teológico por parte dos saduceus e informar então a sua igreja certos detalhes a respeito da ressurreição. Bem, eu continuo onde nós paramos então, versículo de número 23. No mesmo dia, isto é, o Senhor Jesus ainda no templo. É terça ou provavelmente quarta-feira da última semana de vida do Senhor Jesus Cristo antes da cruz. Ele foi abordado pelos anciãos, pelos sacerdotes do templo, pelos fariseus, sendo tentado, sendo provado. E agora os fariseus têm a sua vez. Os saduceus têm a sua vez de lançarem o seu ataque contra o Senhor Jesus Cristo. No mesmo dia, chegaram junto dele, depois de tantos ataques, tantas pedradas, assim por dizer, vem agora os fariseus, ou melhor, os saduceus, que diziam não haver ressurreição. Eles vão ao Senhor Jesus Cristo, é claro, para perturbá-lo, para irritá-lo, com a intenção de desmoralizá-lo, de desequilibrá-lo em seu ensino diante do povo, ou de acusá-lo de tal maneira que ele pudesse ser executado pelos romanos. Estão ali para perturbar. E certamente essa foi mais uma hora de sua tentação neste mundo. Mais uma vez em que ele precisou suportar dentro de si a contradição de pecadores tão hipócritas como esta classe dos saduceus. O Senhor foi tentado em tudo e o Senhor venceu por sua grande graça, seu grande poder. E aqui, mais uma vez, vitorioso, ele segue então para a cruz do Calvário. Bem, não é a primeira vez que os saduceus buscam tentar o Senhor Jesus. Lá no capítulo de número 16, você se recorda, no versículo 1, e chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal dos céus. Desta vez, no capítulo 16, eles vão com os fariseus, mas entenda, fariseus e saduceus não se davam bem. Eram dois grupos religiosos distintos, com teologia antagônica um ao outro, e que aqui se unem pelo seu ódio comum contra o Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Mas no capítulo de número 22, do versículo 23 em diante, nós lemos que os saduceus, eles vão tentar o Senhor Jesus Cristo sozinho, e não trazem consigo os fariseus, e a razão nós logo veremos, porque Mateus nos diz que eles não criam na ressurreição, mas os fariseus criam. E a questão que eles irão trazer diante do Senhor Jesus Cristo é a respeito da ressurreição, que eles não criam, e assim os fariseus não estariam com eles, nem eles chamariam os fariseus para esta armadilha. Foi algo preparado por eles, em particular, sem o auxílio dos fariseus. Bem, quem eram esses saduceus? Nós podemos considerar, embora há pouca informação sobre eles, que é um grupo político-religioso de Israel do tempo do Senhor Jesus. Os fariseus também, e haviam outros grupos menores. Mas fariseus e saduceus eram os principais grupos religiosos naquela época. Os fariseus compreendiam o maior número de judeus religiosos, os saduceus um número bem menor. Agora, eles eram líderes religiosos liberais de sua época, diferente dos fariseus. E o significado do termo fariseu é aqueles que se separam e buscam ficar separados de tudo aqueles que eles entendem que é gentílico, mundano, contrário à lei. Os saduceus, por sua vez, não. Eles não se separavam tanto assim. Eles não se importavam, por exemplo, com as influências dos gentios em Jerusalém, dos romanos,
Para eles estava muito bem ir ao teatro. Havia um teatro em Jerusalém no período do Senhor Jesus, havia também um anfiteatro, havia também um circuito para cavalos, havia muitas coisas romanas ali. Os gregos, que dominaram Israel por algum tempo, séculos anteriores, tentaram helenizar os judeus e trazer muitas práticas daquela cultura, e os saduceus estavam bem confortáveis com isso. Eles também não criam em boa parte da Bíblia, o Antigo Testamento, eles criam apenas no Pentateuco, esses primeiros 5 livros da Bíblia. Na maioria dos profetas eles não criam. Eles eram externalistas, eram pessoas que viviam a externalidade da religião. E eles odiavam, é claro, o Senhor Jesus Cristo. Em particular, odiavam o Senhor Jesus Cristo porque os saduceus eram ricos. Eram comerciantes, exploravam o comércio e o câmbio financeiro no templo, e eram proprietários de terra e de muito gado. Assim, era uma classe de elite religiosa, os saduceus. E eles vão sozinhos ao Senhor Jesus Cristo, e os fariseus não vão, porque a questão é a ressurreição. E esses homens liberais daquela época trazem uma questão em forma de chacota, para tentar contradizer o Senhor Jesus Cristo Salvador. Pense sobre os saduceus como cristãos liberais de nossos dias, ricos. Nem todo rico é liberal, mas cristãos acostumados com este mundo, que gostam de ir nas coisas intrinsecamente mundanas, ir nos shows, e o que quer que seja, e beber da cultura deste mundo. Assim eram os saduceus, eram homens liberais. Eles não usavam aqueles uniformes religiosos que os fariseus usavam, eles preferiam as modas dos povos, dos gentios. Você entende o que eu quero dizer? De vez em quando um ali se vestia como um egípcio ou como algum oriental. Eles conheciam as modas e os modismos de toda parte, amavam estas coisas, e para eles a religião era algo nominal. Eram judeus nominais porque nasceram como judeus e tinham esses grandes privilégios junto à religião, usavam da religião como mercadoria e comércio. Assim eles mantinham essas externalidades. Esses eram os saduceus, vejam ele dessas maneiras. E eram pessoas, é claro, como muitos cristãos liberais, que esvaziam a palavra de Deus e creem no que lhe é agradável. Não eram pessoas que checavam a palavra de Deus continuamente, como faziam os fariseus, por exemplo. Eram estes judeus liberais, preocupados com esta vida, preocupados com o corpo, com seu bem-estar, com sua posição, mas que tinham esta religião nominal. O país onde eles nasceram é religioso, eles estavam ligados à religião, mas eles amavam muito as coisas boas, assim por dizer, desta vida. E nós lemos que eles foram em sua malícia ao Senhor Jesus Cristo, dizendo no versículo de número 23, não haver ressurreição. Os saduceus que dizem não haver ressurreição e o interrogaram. Bem, eles não criam na ressurreição do corpo. Na verdade, eles não criam na existência de anjos, eles não criam na ressurreição do corpo, nem criam na imortalidade da alma, mas que a alma morria juntamente com o corpo. Nós lemos em Atos, por exemplo, capítulo 23, versículo de número 28, a respeito disso, que os saduceus não criam em anjos. 23, 28. 23:8, perdão. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Ou seja, em passagens diversas da palavra de Deus, nós aprendemos um pouco sobre esses homens. Não criam em anjos, não criam na imortalidade da alma, nem criam na ressurreição física do corpo. Agora, eles deveriam saber mais. Eles deveriam conhecer melhor as Escrituras, porque as Escrituras não são dúbias ou confusas. Há ensino claro na palavra de Deus a respeito da existência de anjos, da ressurreição do corpo, da imortalidade da alma. Eu me refiro ao Antigo Testamento. Deixa eu me voltar, por exemplo, a Gênesis, capítulo 19, versículo 1. Um de vários, muitos textos que provam a existência destes mensageiros celestes. Gênesis 19, 1. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. Esta é uma de dezenas de passagens na Bíblia que falam sobre anjos. Como pode? Como eles não sabiam disso?
Bem, o Senhor irá repreendê-los a respeito da sua ignorância. Nós lemos também em outras passagens sobre a ressurreição no Antigo Testamento. Abra comigo em Isaías, no capítulo de número 26, versículo de número 19. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Veja Daniel, capítulo 12. A propósito, irmãos, esteja com a palavra de Deus em suas mãos, porque nós lidaremos com muitos textos nesta manhã. Daniel, capítulo 12, versículo de número 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno, como os saduceus não sabiam disso. De onde eles tiraram essa história de que não há ressurreição, que a alma perece também e de que não há anjos? Bem, está ligado à sua teologia liberal. Se não há ressurreição, também não há julgamento. Assim nós temos uma desculpa para viver da maneira como nós queremos viver aqui neste mundo. Mas veja, eles chegam então, voltando à nossa questão, ao Senhor Jesus Cristo, e dizem no versículo então de número 24, dizendo: Mestre, Rabino, Moisés disse. Bem, eles trazem a autoridade de Moisés para tentar firmar a questão. É uma questão da lei, é uma questão do texto, não é uma questão vaga, uma especulação sem base. Moisés disse: se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Bem, onde Moisés diz tal coisa? Abra comigo em Deuteronômio capítulo 25. Nós lemos no versículo 5 ao versículo de número 6, a chamada lei do levirato, que diz o seguinte, 25 de 5 a 6, quando irmãos morarem juntos e um deles morrer e não tiver filho, então a mulher do falecido não se casará com homem estranho de fora, seu cunhado estará com ela e a receberá por mulher e fará a obrigação de cunhado para com ela. E o primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o seu nome não se apague em Israel. Este é o comando, esta é a direção. E haviam penas severas contra aqueles que falhassem nisso aqui, e medidas judiciais também. Bem, os saduceus, eles trazem esta questão ao Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que você percebesse a maneira como eles propõem a questão. Qual era o objetivo? Bem, o objetivo dos saduceus, que não criam na ressurreição, era tornar essa história de ressurreição ridícula através desta história. E assim eles apresentam ao Senhor Jesus Cristo um caso que nós não sabemos, um caso absurdo realmente, mas nós não sabemos se é hipotético ou se foi real, se aconteceu. Eu prefiro crer que eles fabricaram essa história de 7 irmãos que morreram. E a história então segue nestas linhas. Houve entre nós 7 irmãos, o primeiro tendo casado morreu e não tendo descendência deixou a sua mulher a seu irmão, conforme a lei em Deuteronômio. Da mesma forma o segundo, o terceiro até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. E aqui está a questão com o objetivo de ridicularizar a ressurreição. Portanto, Senhor, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? É estranha essa história, não é? Entre nós, eles parecem dizer que isso aconteceu, mas é muito improvável. 7 maridos, que história estranha, não é? Ela era assassina? Ela ofereceu brigadeirão envenenado para todos? Que história é essa? Era uma mulher maliciosa, nós não sabemos. Por fim, também ela morre. A morte não poupa ninguém, é claro. Ela cuidou dos seus 7 maridos, provavelmente os tratou bem, e por fim ela também foi engolida pela morte. A morte não respeita ninguém. A morte vem quando nós não esperamos, ela não respeita os planos e os nossos projetos para daqui 1 mês, 1 ano, 2, 3 anos. A morte não respeita a nossa protelação de buscar o Senhor. Ela não diz quando vem, nós estabelecemos ideias e planos envolto no tempo. A morte não respeita nada. Ela vem e leva todos, na juventude, na velhice, no ventre. E a morte a levou também. Por fim, ela também morreu. E a pergunta é, a questão é, não deixou descendente.
Portanto, na ressurreição, eles não criam na ressurreição. De qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Você percebe a questão? Eles querem ridicularizar a ressurreição, constranger o Senhor Jesus Cristo, porque eles sabem que o Senhor Jesus Cristo crê e ensina a ressurreição dentre os mortos. Mas a resposta do Senhor Jesus Cristo é essa. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras. Você percebe agora o que ele quer dizer? Eles não conheciam as Escrituras sobre a ressurreição dentre os mortos, sobre a imortalidade da alma, sobre os anjos. Vocês erram, eles estão dizendo, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Bem, será que estas crenças desses saduceus não demonstram claramente que eles estavam muito errados, que eles não conheciam o livro que eles deveriam estudar como sacerdotes? A maioria dos sacerdotes eram saduceus, e que não conheciam também o poder de Deus. Parece que havia algum desses homens, não saduceus, mas que tinham esta crença na igreja dos Coríntios, porque em 1 Coríntios, capítulo 15, 12, Paulo argumenta: como podem alguns dizer que não há ressurreição dentre os mortos? Se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou, a nossa esperança é vã. Mas era uma crença que de alguma maneira tinha perpassado, talvez por influência desses saduceus. Mas a resposta do Senhor nos indica muitas coisas aqui. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Escrituras e o poder de Deus sempre andam juntos. Esta é a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela traz o poder de Deus para a salvação. O conhecer da palavra de Deus, a fé que é recebida pelo entendimento, abraçada de coração, resulta em salvação. Para o crente, em santificação, em libertação de erros e avanço. A palavra de Deus não é como qualquer outro livro, mas era tratada por estes líderes religiosos, estes grupos político-religiosos, como um mero livro de religiosidade, que eles podiam trabalhar em cima, torcer, malhar e fazer com que o livro falasse o que eles desejassem. Não, ela traz o poder. Assim, lembre-se, a palavra de Deus e o poder de Deus sempre andam juntos. Mas a declaração do Senhor é essa, e nós gastaremos alguns minutos aqui. Errais, diz o Salvador, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Bem, há muitos em nossos dias, queridos irmãos, que não conhecem as Escrituras, nem conhecem o poder de Deus em sua vida. Bem, deixe-me tentar ilustrar ou marcar alguns. Aqueles que negam a criação do mundo e o universo em 6 dias, erram em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. E eles dizem coisas desta natureza: é tão complexo esse universo e tão grande, que Deus teria que formar isso mais do que 6 dias. E esses 6 dias não seriam suficientes para tanta coisa intrincada, e milhões de animais e galáxias e seres. Certamente, cada um desses 6 dias representa milhões de eras, bilhões de anos. Não, a palavra de Deus usa o termo para dia e noite de 24 horas, que Deus criou, está escrito. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então ele vem descrevendo Moisés como Deus o criou. Assim eles erram em não conhecer a palavra de Deus, eles erram em não conhecer o poder de Deus. Acaso Deus não tem poder para fazer tudo em 6 segundos? Ou em 6 dias, ou em 6 horas, ou em 6 minutos. Assim é interessante quando nós encontramos teólogos e pregadores em nossos dias que muitas vezes esvaziam a Bíblia do seu selo divino. E eles não querem crer em coisas como Jonas e o grande peixe e muitas outras coisas. Isso começou no século XIX, sobretudo, com a teoria crítica, a chamada alta crítica, os liberais do século XIX, que se espalharam por todo lugar. E a Bíblia é transformada em um mero livro de uma tribo judaica da antiguidade, cheia de ideias místicas e primitivas sobre Deus, sobre coisas. E a nossa função é trazê-la ao chão. Ou seja, não há qualquer anagogia na compreensão deles da palavra de Deus. Bem, deixa eu explicar. Anagogia é quando um texto passa do seu elemento literário para o seu elemento espiritual, místico ou simbólico. Eles não criam nisso, os saduceus. Aqui pau é pau, pedra é pedra.
Aqui não há nada espiritual, são ideias, são metáforas, são alegorias. Eles esvaziam a palavra de Deus. E nós vemos isso em nossos dias, não é verdade? Me recordo de uma Bíblia de estudo em particular, de um servo do Senhor, crente no Senhor, uma bênção para o povo de Deus anos atrás, chamado pastor Russell Shedd. Se você tem esta Bíblia, chamada Bíblia de Estudo Shedd, logo em Gênesis, no capítulo 1, no primeiro comentário, é dito que muitos crentes e pessoas sérias creem que há um espaço ali entre Gênesis 1 e 2, ou seja, a teoria do gap, não é, do vão de milhões de anos, que o mundo foi destruído na queda de Satanás e que foi refeito novamente depois. Mas onde está isso na palavra de Deus? Como muitas vezes grandes homens como este podem tropeçar. E a razão é que quando nós damos ouvido mais a suposta ciência, é os ensinos dos homens que só conseguem ver em sua miopia coisas tão próximas do olhar, não o conhecimento de Deus revelado, nós caímos nesses erros, nessas declarações. Assim nós erramos em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Aqueles que esvaziam a Bíblia do seu selo divino, como eu mencionei, eles erram grandemente. Eu me recordo de uma história de um crente no século XIX, quando foi questionado naquele período na Inglaterra de tamanho criticismo contra a palavra do Senhor, que alguns arqueólogos haviam descoberto que o Mar Vermelho, na verdade, ele não foi aberto por Deus e o povo passou, mas que há momentos e períodos de anos e anos em que a água baixa a tal ponto que você consegue ver o chão e há uma quantidade fininha de água. E este palestrante, dito cristão, estava desafiando o povo de Deus. E havia um pastor muito simples ali naquela audiência que se levantou quando ouviu isso e começou a louvar a Deus e glorificar a Deus, e ninguém entendia nada. Ele disse: se isso é verdade o que ele está dizendo, então Deus matou milhares de egípcios com um pouquinho de água, de nada disso. Louvado seja o Senhor que não precisou de um mar desse tamanho. Assim, queridos amigos, quão tolos, não é, nós nos tornamos quando nós negamos o poder de Deus. Bem, se você não crê que Deus pode ter enviado um grande peixe, mantido Jonas ali naquele lugar onde havia ar e colocado para fora, e os milagres do Senhor Jesus Cristo, me faz uma pergunta: você crê que Deus criou o mundo? A maioria das pessoas vai dizer sim. Se você crê que Ele criou o mundo e o universo, é difícil para você crer que Ele criou mais pães e mais peixes e andou sobre a água. Assim nós nos tornamos nécios quando nós não conhecemos a palavra de Deus e quando nós negamos o poder de Deus. Há muitos que não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus, e agora, com reverência ao Senhor e muito cuidado, eu me refiro àqueles que maculam as Escrituras, atribuindo a elas injustiça. Quantos são esses homens que odeiam a palavra de Deus e se disfarçam como seus pregadores? Há em nosso país vários deles, os nomes são bem conhecidos. Mais recentemente, um que deixou a igreja presbiteriana muitos anos atrás, ataca gravemente a palavra de Deus. Um outro de uma igreja batista que já não é mais da convenção, na região de Água Branca, em São Paulo, e lameando a palavra de Deus, atribuindo culpa a Deus, injustiça a Deus. Por quê? Pega textos como em Levítico, quando a mulher que se une com um homem e ambos concordam com a fornicação, e agora ela deve casar-se com aquele homem pagando dote, como uma mulher violentada obrigada a casar-se com o seu violentador. Coisas dessa natureza. Acaso ele não lê com cuidado a palavra de Deus? Nós fizemos um estudo sobre isso, se recorda, na pandemia. E mais recentemente atribuindo malícia, imoralidade, sensualidade ao Senhor Jesus Cristo em sua conversa com a mulher samaritana. Queridos amigos, esses homens são blasfemos, são piores que os saduceus, não temem lidar com a palavra de Deus desta maneira, põem suas mãos sujas e lameadas em textos da palavra de Deus para lançar imundícia à palavra de Deus. Por quê? Porque não conhecem as Escrituras, não conhecem a santidade de Deus de uma maneira experimental, nem o poder de Deus. Assim eles brincam com a palavra do Senhor, zombam do Senhor e dizem talvez em seu coração: Deus não ouvirá, Deus não se importará, porque na verdade este livro não é a palavra de Deus, apenas contém um pouco. Deus é muito maior do que este livro para caber nele. E coisas desta natureza erram, e erram sério, e desencaminham crentes
e justificam o pecado em pessoas que querem viver em seu pecado e querem ter Deus ao mesmo tempo. Assim, são instrumentos de Satanás. E para estes também, a declaração do Senhor Jesus Cristo no capítulo 23 é verdadeira: e hipócritas, insensatos e condutores cegos em nossos dias, certamente muito mais em nossos dias, conforme nós chegamos ao final. Assim, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Os pentecostais e neopentecostais erram gritantemente por não conhecer a doutrina do Espírito na palavra de Deus. Falam muito sobre o Espírito, mas não possuem uma doutrina do Espírito Santo. Nunca aprenderam que o Espírito não veio para projetar a si mesmo, tornar-se evidente, mas para projetar Cristo, que ele trabalha, assim por dizer, embora poderoso como é nos bastidores, para glorificar a Cristo. Não estudam o contexto das línguas, dos milagres, dos dons, dos sinais dos apóstolos, e assim erram grandemente e derrubam outros. Meus queridos irmãos, eu não estou falando isso apenas com o sentido de atacar pessoas de maneira vazia, mas eu desafio qualquer um a organizar um estudo aqui em cima da palavra de Deus sobre a doutrina do Espírito Santo e chegar ao final de um estudo sério sobre o Espírito Santo e ainda manter as doutrinas do continuacionismo, profecias, milagres, dons de revelação e coisas dessa natureza em nossos dias. Assim, há muitos crentes no Senhor ali, certamente, crentes salvos pela graça de Deus, mas como diz a palavra de Deus em Oséias, o meu povo erra por falta de conhecimento. E quão triste é ver os erros que saem de outros erros, assim nascendo o neopentecostalismo com seus ensinos sobre teologia da prosperidade, pensamento positivo, a justificação do mundanismo na igreja, de uma vida terrena, cheia de luxo e confortos terrenos, usando o nome do Senhor. Não percebem que estão, na verdade, adorando Mamon, promovendo o seu ensino em toda parte. Errais em não conhecer as Escrituras. Assim, esta palavra, ela permanece em nossos dias. As seitas erram grandemente quando reduzem o Senhor da glória a um homem apenas e tiram dele a glória que lhe pertence como Deus. Acaso nunca leram João capítulo 12, e Isaías capítulo 6 e Apocalipse, o último versículo, e tantos outros que testificam a divindade do Salvador? Aqueles que se apegam a dietas religiosas, não coma isso, não coma aquilo, não toque nisso, e guardam dias como o sabá, como um meio de, assim por dizer, alcançar algum mérito diante de Deus para a salvação, erram grandemente. E erram porque conhecem poucas porções da palavra de Deus e não a estudam. Os espíritas erram gravemente porque ensinam reencarnação quando a palavra de Deus ensina ressurreição e tantas outras coisas. Católicos romanos erram crassamente quando transferem a glória de Cristo à sua mãe ou aos seus discípulos, a confissão de pecado a homens, o purgatório e tantas outras coisas que você não encontrará nem cheiro na palavra de Deus. E aqueles que não nasceram de novo e são vítimas do sistema de apelo e ir à frente, ou do batismo infantil, erram grandemente, imaginando que irão entrar no céu simplesmente baseado nestas coisas. Erram grandemente aqueles que imaginam que terão a vida eterna apenas por tentarem ser boas pessoas, pessoas sinceras e pessoas religiosas. Erram muito mais aqueles que, sabendo que não têm certeza de vida eterna, porque não têm frutos de vida eterna, tentam convencer-se a si mesmo em suas mentes que tudo está bem e dizem paz, paz à sua alma, quando não há paz com Deus e não possuem vestes nupciais para entrar naquele dia de glória, e ainda assim seguem em frente como se tudo estivesse bem, em vez de clamar ao Senhor e suplicar por salvação e certeza de vida eterna, e entender, como diz as Escrituras, que o Senhor está pronto a perdoar, que Ele não veio para condenar, mas que Ele ouve a oração do coração contrito, e Ele recebe pecadores, e Ele salva o pecador, e Ele intercede por pecadores, e Ele veio para salvá-los. Por que nós erramos tanto em protelar a ir a Cristo? Errais em não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Assim, aqueles que dizem basear o seu ensino na palavra de Deus deveriam conhecer melhor as Escrituras. Erram aqueles entre nós no arraial reformado que levam de volta a igreja ao mundanismo, não conhecendo a palavra de Deus em suas declarações sobre questões várias e respostas a questões várias na internet. Assim, a ignorância é a causa da maioria dos erros em nosso meio.
Assim, a palavra do Senhor Jesus Cristo é dirigida a todos aqueles que se dizem religiosos. Errais em não conhecer as Escrituras. Meus irmãos, deixem-me dizer isso. Um pouco de conhecimento sobre algo importante é muito perigoso. Um grande, completo conhecimento sobre algo importante é segurança. Mas pouco conhecimento, que é uma coleção de frases de efeito, uma coleção de uma leitura aqui, uma leitura ali, um pouco conhecimento, é grande problema. Quantas pessoas deixam igrejas bíblicas por ouvirem coisas na internet e nunca checarem com calma, assiduidade no seu estudo o que a Bíblia de fato ensina? E são levados embora por modismos, eles erram e tropeçam para fora dos caminhos do Senhor por não conhecerem a fundo a palavra de Deus. Assim você percebe que grande pedra de tropeço é a ignorância da palavra de Deus. Um crente nunca deveria parar de estudar a palavra de Deus. É vergonhoso que hajam crentes que foram salvos pela misericórdia de Deus há 10 anos, há 15 anos e nunca leram a Bíblia toda. Isso é o cúmulo da vergonha. Talvez já leram grandes livros de o que quer que seja, Código Civil, Anatomia, Farmácia, e 1, 2, 3 vezes, mas quando chega a palavra de Deus é uma preguiça, é uma dificuldade, e não anda, e não vão em frente, não conhecem a palavra de Deus. Não é triste, não é terrível? Se esse é o maior livro do mundo, vindo de Deus, nós devemos engolir este livro, como João lhe foi dito, engole. E como Jeremias, Isaías também, engole este livro, para que ele esteja dentro de você, leia, estude, leia novamente, mais uma vez, 10 vezes, 20 vezes esse livro, até que ele flua dentro de você. Por que nós não fazemos isso? E o resultado é que nós erramos. E seguimos muitas vezes errando em pensamentos, em ideais, em esperanças, em coisas que a Bíblia não dá base alguma. Assim, meus irmãos, atente para isso. A ignorância é a causa de muitos erros. E quantos erros tristes, como pastor digo isso, crentes verdadeiros, crentes salvos no Senhor cometem por não conhecer as Escrituras. Quão triste não, comovente ao meu coração é, ao lidar, isso acontece muitas vezes, com um crente verdadeiro, salvo, que crê que pode perder a sua salvação. Perder a salvação. Não diz o Senhor Jesus Cristo, nunca os lançarei fora, lhes dou a vida eterna. Não compreendem o ensino sobre salvação, que ela começa, que ela é mantida em santificação por Cristo e que ela tem uma glória eterna, que a boa obra que Deus iniciou num crente, Ele completará, que salvação não é salvação, se eu sou salvo e no meio do caminho eu sou lançado fora, salvação é completa. Por que há tanto temor e tanta angústia no coração de crentes às vezes? Por não conhecerem as Escrituras. E todo tipo de ideia que aterroriza, e se eu morrer, e no último milésimo de segundo eu pecar e não tiver tempo de confessar, eu estou no inferno, estou acabado. Quão triste, isso é salvação, não desfrutar da alegria, da certeza de salvação? É claro que não. Errais, e nós erramos muitos, e eu creio que todos nós, em certa medida, passamos por isso. Como erram aqueles crentes no Senhor que confundem salvação com santificação? E por não verem grande crescimento espiritual em suas almas, imaginam nunca terem nascido de novo. Ou aqueles que, olhando para si e dizem, bom, eu parei de fazer isso e aquilo, então eu sou salvo, confundem um esforço por melhorar com salvação. Ou aqueles que creem que santificação é a fé, o caso da maioria dos pentecostais e muitos crentes reformados. Nós somos salvos pela fé, então nós somos santificados pela fé, não tenha sobre ti nenhum cuidado que seja, porque somente um seria muito para ti. Deixa que Deus te santifica, não se preocupe com o combate contra o pecado, resistir ao pecado, se afastar do pecado, erros crassos, e quando pecam, nunca nasci de novo. Como poderia um crente pecar? E assim trazem grandes dificuldades à própria alma, e seguem morosos no caminho, não correndo, feridos e olhando para a ferida. Por quê? Porque erram em não conhecer as Escrituras. Um dos objetivos do nosso curso de discipulado e de nossa livraria é ser uma extensão do púlpito, para que todo crente seja são na fé. Nós temos um projeto maravilhoso chamado Lendo para a Glória de Deus, onde o número de títulos foram colhidos como frutos maduros e colocados numa cesta em ordem, para que o crente se alimente e seja forte. Quantos seguem esse curso? Quantos são leitores e aprendem? Quão triste quando nós passamos anos, às vezes décadas, com as mesmas dúvidas e não sondamos a palavra de Deus para saná-las. Queridos irmãos, erram aqueles que imaginam que na igreja vale tudo, na adoração,
O importante é ser sincero, o importante é ser sincero e Deus aceita. Ele não aceita apenas a sinceridade, Ele aceita a obediência. Se vós me amais, guardais os meus mandamentos. E nós temos exemplos tristes no Antigo Testamento de pessoas que queriam oferecer qualquer coisa para Deus, portanto que eram sinceros, um incenso ruim, não prescrito e coisas desta natureza. Assim, o primeiro elemento do nosso amor por Cristo é reverência, obediência. Assim nós erramos muito quando transformamos a casa de Deus num lugar de entretenimento religioso e vale tudo. Meus queridos irmãos, estas coisas são muito sérias. Este é o reino de Deus, a casa de Deus e a vida eterna. E aqui está a palavra do Senhor. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição... Bem, ele passa agora então a falar sobre a ressurreição verdadeira, bíblica, não aquela que os saduceus tinham na sua mente. Qual era a ressurreição dos saduceus? Era muito parecido com a ressurreição dos muçulmanos. Os muçulmanos creem, e eu estou aqui resumindo o Alcorão e o Hadith, nesses aspectos de muitos, que ao chegar lá um justo muçulmano, ele aguarda ali, se ele é um homem, muitas mulheres para os prazeres. E se ele morre na Guerra Santa, muito mais, salvação direta. Esse é o céu dos saduceus, prazeres sensoriais, carnais, terrenos apenas. Eles criam assim, mas o Senhor passa a falar sobre a verdadeira ressurreição. Na ressurreição, bem, deixa-me explicar algo aqui. É muito importante para o crente não errar nas Escrituras nessa questão. Sobre ressurreição, ele está falando sobre a ressurreição final do corpo no último dia. Ele não está falando sobre o estado intermediário onde estão crentes no Senhor antes da volta de Cristo. Eu quero explicar a respeito disso. Quando um crente no Senhor Jesus Cristo termina seus dias aqui, eu voltarei a este ponto em alguns minutos, mas é o ensino da palavra de Deus e nós em teologia usamos o termo estado intermediário, que ele é levado para um lugar, nós não sabemos exatamente como este lugar, mas temos alguns aspectos descritos na palavra de Deus, de bênçãos. O Senhor Jesus Cristo na cruz disse àquele salteador arrependido que hoje mesmo estaria, e ele nomeia, no paraíso, jardim no original, lugar de belezas. Assim, o povo de Deus que morreu antes de nós e partiu, está agora consciente, vivo, desfrutando de um lugar de segurança, intitulado Seio de Abraão, um paraíso, na presença do Senhor. Mas isto não é a ressurreição ainda, porque a ressurreição se refere ao corpo que foi deixado para trás. Essa ressurreição acontecerá quando o Senhor voltar no final dos tempos e a conclusão de todas as coisas, a ressurreição dos corpos, salvos e não salvos, e a ressurreição deste mundo, assim por dizer, a regeneração deste mundo. É sobre isso que ele está falando aqui. A ressurreição, como disse Marta, do último dia. Não sobre o lugar intermediário, não sobre este paraíso de Cristo, onde se encontram agora vivos, conscientes, o povo de Deus. Bem, ele começa a dizer o seguinte, então, respondendo à questão dos saduceus. Versículo de número 30, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus. Você percebe que ele está respondendo à pergunta dos saduceus, que termina no versículo de número 28, portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher? Por quê? Porque a lei em Deuteronômio diz que deve ser suscitado o nome ao marido que morreu através de filhos. Mas o Senhor diz que na ressurreição não se casam, nem se dão em casamentos, ou seja, não há filhos lá, por isso que não se casam, nem se dão em casamento, tendo em vista a reprodução. Mas serão como os anjos de Deus no céu. Bem, ponto importante, nós não nos tornaremos anjos. Nós não receberemos asas, auréola e uma harpa. Nós permaneceremos humanos, criados por Deus, pessoas que viveram neste mundo e foram redimidos. Anjos representam uma categoria diferente. Nós continuaremos como homens e mulheres criados à imagem de Deus. Mas o Senhor diz, seremos como e não seremos anjos. E como no sentido de que não há reprodução, por isso da resposta nesses termos. Bem, como são os anjos então? Os anjos, nós lemos no versículo de número 24, não suscitam descendência. Resposta no versículo de número 30.
Isso, meus irmãos, nos poupa de debates tolos e muita perda de tempo com pontos de pouquíssima importância levantado por alguns na palavra de Deus. E um deles, que vira e volta, recebe um e-mail, alguém vem perguntar, ou leio, e você vê às vezes em alguns chamados pais da igreja, século 3, século 4, esse tipo de declaração, que em Gênesis 6:12, os filhos de Deus, descendência de Sete, são anjos que desceram do céu e se uniram a mulheres fisicamente, reproduzindo crianças que eram os gigantes daquele período. Quanta estranheza, não é? Se nós ouvimos esta palavra do Senhor Jesus, nós já podemos colocar de lado ideias como essa. Serão como os anjos de Deus. Não se casam, não se dão em casamento, não há procriação, são espíritos, não são matéria, não entram neste mundo buscando o que quer que seja. O vento e a parede não se interagem, espírito e matéria não se interagem nesse sentido, eles permanecem na presença de Deus, servindo ao Senhor. Eles não possuem órgãos reprodutores, embora um aspecto masculino, como nós vemos aqui, o crente terá o seu aspecto masculino e feminino, nós tocaremos isso no minuto, mas eles não são como nós. O que é o corpo humano? Bem, pense sobre Marte. Quando os cientistas e astrônomos e físicos buscaram colocar um ser humano lá, esse ser humano que está adaptado para a Terra precisou vestir uma roupagem adaptada para aquele lugar, numa cápsula adaptada para aquele lugar. Tudo foi adaptado para viver ali. Pensa sobre a alma, que é o que nós somos, como pessoas, personalidade. A alma operando pelo cérebro, digamos assim, como um músico produz música no instrumento. Nós produzimos fala, voz, personalidade, conforme a alma opera no cérebro. Pega, traz, fala, etc. Mas pense sobre esse corpo. Ele é como esta cápsula, como este uniforme para viver em Marte. Ele é nada mais do que uma adaptação para a alma viver na Terra. Porque a alma precisa ir para ali, para lá, 2 pés. Porque eu preciso viver aqui, respiro, ouvir o som, então a orelha, nariz, tudo é adaptado por aqui, por agora. Mas na ressurreição não será assim. Porque embora haverá um novo céu e uma nova terra, será um corpo espiritual. Assim, derruba-se estas ideias estranhas de filhos de Deus como anjos e gigantes e coisas desta natureza. Nós já tocamos nisso também na pandemia. Filhos de Deus ali são os descendentes de Sete que voltam a adorar ao Senhor, e quando eles começam a se afastar do Senhor e o mundanismo, e viu Deus que o mundo tinha se afastado tanto e não pleitearia mais pelo seu espírito, decidiu destruir e salvar Noé e a sua família. Mas este é um outro assunto. Mas, queridos amigos, nós chegamos a um tema maravilhoso e o meu tempo já acabou. Mas nós devemos continuar por mais alguns minutos. A ressurreição. A ressurreição. A ressurreição. Esse é o ponto de fuga da história. Nós nos dirigimos para lá. Todos os seres humanos. A ressurreição nos lábios do Senhor Jesus, que é a ressurreição e a vida. Oh, que coisa gloriosa! Como será essa ressurreição? Bem, eu não vou apresentar agora especulações humanas, mas o que Deus revelou, o que está registrado aqui para nós. Nós temos alguns semblantes, alguns relances da ressurreição. Primeiro, quando? Porque nós vivemos no tempo e no espaço. Quando será a ressurreição? Em João, abra comigo no capítulo 6, versículo 40. Nós lemos que a ressurreição acontecerá na última página, no último parágrafo, na última frase, no ponto final da história humana. Será no último dia. João 6, para sua anotação, versículo 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Eu o ressuscitarei no último dia. No final da história, quando Cristo retornar, este é o final, este é o tempo da ressurreição. Quando será o momento da ressurreição? Bem, ainda no Evangelho de João, agora no capítulo 5, no versículo 28, ao versículo de número 29, atente para essas palavras do Senhor. João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. O momento da ressurreição é quando o Senhor Jesus Cristo entrar neste mundo.
quando ele descer na sua glória com o mesmo corpo que ele subiu, porém em glória, em luz, em majestade, com milhões de anjos celestes, com toda a igreja que está agora em sua presença no paraíso de Cristo, descendo, não tocará neste mundo, e nós que estivermos aqui, salvos e não salvos, seremos ressuscitados neste novo corpo. Você percebeu que é uma única ressurreição? E aqui é onde muitos confundem, sobretudo nossos amigos dispensacionalistas, que estabelecem um período de 1000 anos entre a ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios. Mas não, é ao mesmo tempo. Pense sobre a letra Y. Aquele cabo da baladeira, né? Sobe assim e divide, não é? É assim a ressurreição. É uma única ressurreição em um único momento. Veja novamente. Estamos em, João capítulo 5, versículo de número 28 e 29, apenas voltando aqui. Observe a ilustração. Versículo 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora, ou seja, a ressurreição de todos, acontecerá num determinado momento do relógio, em que todos os que estão no sepulcro, salvos e não salvos, ouvirão a sua voz do Senhor. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da morte. Você percebe? Todos ressuscitam, salvos e não salvos, uns destinados à condenação e outros à vida eterna. Uma mesma ressurreição, no mesmo dia, no mesmo horário, Y, com dois destinos. Não duas ressurreições em dois momentos diferentes, em dois períodos da história diferentes. Mas no final é tão simples, queridos irmãos. A história se desdobra, o evangelho é pregado a toda criatura, os sinais dos tempos, apostasia, anticristo, etc. E o Senhor vem. Isto é o final de tudo. É a ressurreição dos mortos, inicia-se o julgamento, é a construção do novo céu e da nova terra. É tão simples de entender. Você não precisa de gráficos e gráficos estranhos, esquisitos, que não se batem. Este é o ensino claro da palavra do Senhor Jesus Cristo. Quando? No último dia. Em que período? Naquele momento quando Cristo entrar neste mundo. Uma ou duas ressurreições, uma única ressurreição com dois destinos. E quanto aos ímpios e aos incrédulos, bem, o Senhor Jesus não lida com isso. Assim nós não lidaremos muito também nesse texto. Mas veja, para o incrédulo, para o ímpio, a morte não é morte. Morrer é sair da vida. A morte é o destino para o qual eles seguirão. Compreendeu? Eles irão para a morte eterna. E os salvos no Senhor, por sua misericórdia, para a vida eterna. Assim, a morte não é o morrer, é a saída desta vida. A morte é o destino, sem Deus, longe do Senhor. É tudo que mencionaria aqui. Mas o Senhor Jesus segue com estas palavras gloriosas aqui, queridos irmãos. Observe, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. No céu? Qual céu? Não o estado intermediário, não o terceiro céu, onde Deus habita e os anjos estão em sua presença, mas no novo céu e na nova terra. Bem, nós devemos pensar sobre céu da seguinte maneira. Paulo nos diz que ele foi ao terceiro céu em espírito. Terceiro? Sim. Primeiro céu é este que nós estamos aqui, respiramos, os pássaros voam. Segundo céu, onde não há mais o oxigênio, não é? Onde estão os satélites e as espaçonaves. Terceiro céu, espiritual, onde o Senhor está. Em qualquer lugar, não precisa estar num patamar geográfico, porque é espiritual. É como uma linha perpendicular a um plano, não é? Pode estar aqui o reino de Deus, não é visto com olhos. Mas este é o terceiro céu. Mas aqui Cristo não se refere a este terceiro céu, ele se refere a este mundo recriado, novo céu e nova terra, em que habita a justiça, em que o trono de Deus estará. Ele está apontando para o final, para o novo céu e para a nova terra. É este o céu, não é o paraíso de Cristo agora, o estado intermediário, onde estão o povo de Deus, consciente, vivos, alegres, mas aquele dia, quando Cristo voltar e reconstruir. Assim, quando nós falamos, foi para o céu, está no céu, nós precisamos às vezes qualificar isso.
Não há necessidade de sermos tão detalhados, não é? Mas entender que, no momento, crentes estão com o Senhor em um lugar preparado por Ele, chamado de paraíso, conscientes, porque a alma é consciente, alegres, conversando, louvando, desfrutando de muitas bênçãos. Há conforto e há tantas coisas ali, como nós veremos. Assim nós diferenciamos isso. Lembre-se, novo céu e nova terra que será ainda criado. Bem, a Bíblia fala sobre novo céu e nova terra muitas e muitas vezes. Deixe-me mencionar 2 textos. Abra comigo em 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 10 a 13. 2 Pedro 3, de 10 a 13. Mas o dia do Senhor, que dia é este? Aquele, o ponto final, quando Ele retornará, virá como ladrão de noite, Ele virá de repente, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos aqui se referem às estrelas, à lua, aos planetas. Ele está falando sobre o céu, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra, essa que nós vivemos, e as obras que nela há, que os homens fizeram, se queimarão. Muito bem, havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencerem em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos, céu, lua, estrela, etc., ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa que Ele fez lá em Mateus, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Assim a Bíblia ensina sobre este novo céu, esta nova terra. Um outro texto é Apocalipse capítulo 21, versículo 1 e 2. Abra comigo em Apocalipse 21, 1 e 2. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E aqui ele fala sobre o povo de Deus, a semelhança de Jerusalém, e o tabernáculo de Deus com os homens. Assim este novo céu, esta nova terra serão tão maravilhosos, queridos amigos. Como será isso? Em 2 Pedro 3,13, o Senhor fará todas as coisas novas. Você se recorda desse texto? 2 Pedro 3, versículo 13 diz assim, 3,13. Mas nós, segundo a sua promessa, observe, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. O termo novo aqui, há vários termos para novo no grego. O termo novo aqui é kainos. Kainos traz a ideia de novo em qualidade, não em novidade. O termo para novidade, novo no sentido de novidade, é neos, de onde nós tiramos novo. Em português só temos o novo, não é? Mas a diferença é a seguinte: kainos é algo já conhecido, mas uma versão bem melhor, certo? Neos é novidade, nunca se viu isso antes. Mas o termo aqui é kainos, novo céu e nova terra. Em outras palavras, este novo mundo que Deus criará, Cristo formará, ele não será algo de uma natureza, uma essência diferente do que é aqui, não. Será este mundo aqui renovado, livre da maldição do pecado. Não haverá mais lei da entropia, segundo a lei da termodinâmica, decomposição, morte. Quando você olha essas belas paisagens pintadas em quadros maravilhosos, e contempla horizontes como a Chapada dos Veadeiros, Diamantina, os canyons dos Estados Unidos e coisas tão belas, Foz do Iguaçu, não é maravilhoso? Mas se você parar para pensar, o que é isso? Isso é nada mais do que sobrou da lama do dilúvio e cresceu grama, árvore e água que foi caindo nas pedras rompidas pelo dilúvio. Mesmo a beleza que nós temos neste mundo retrata destruição e imperfeição. Este novo mundo será este mundo reconstruído em sua glória e perfeição. E assim nós podemos pensar quão maravilhoso será, novo em qualidade. Quantas bênçãos, não é? A consumação da obra do Espírito de Deus em nós ali será na ressurreição. Haverá perfeição em santificação. Em Apocalipse 3, 4 e 5, nós lemos sobre isso. A consumação da obra do Espírito em nós em santificação. Apocalipse 3, 4 e 5. Então, deixe-me para o 7, versículo 14, pelo tempo.
E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as embranqueceram no sangue do Cordeiro. Estão diante do trono de Deus, servem ao Senhor. Versículo 16: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor, etc, etc. Deus limpará as lágrimas dos seus olhos, não mais haverá pecados, queridos irmãos. Não é interessante e dramático que antes da conversão é impossível para uma pessoa não pecar? Na conversão pelo Espírito em nós é possível não pecar, e na glória eterna será impossível pecar. Isso será a consumação da obra do Espírito em nós. Na ressurreição nós teremos comunhão perfeita com Cristo. Agora nós temos em oração, em um andar sincero, em uma obediência verdadeira, vendo com os olhos da fé no espelho da palavra. Lá nós não somente o veremos, como os apóstolos o viram, e o adoraremos, e o abraçaremos, e ouviremos o tom da sua voz, e veremos a sua face, e estaremos com Ele continuamente, ouvindo, aprendendo e andando com o Senhor, na ressurreição do último dia. Lá nós seremos na ressurreição, no momento em que recebemos esses novos corpos, libertos da ignorância e do erro. Nós conheceremos tudo como somos conhecidos. Nós seremos aperfeiçoados no conhecimento da verdade. Não haverá mais erro, distrações teológicas, dúvidas, coisas dúbias. Seremos libertos da ignorância. Seremos libertos do medo e da realidade da morte e do fim. Não é triste pensar no fim? Me lembro de uma moça chorando depois que terminou um relacionamento com um rapaz, tinha perdido o irmão por um acidente e chorava dizendo: tudo termina, tudo acaba, isso não haverá mais no céu, porque não haverá mais morte, nem separação, não haverá mais, queridos amigos. Essa é a ressurreição que o Senhor está declarando aqui. Não haverá o temor de que a morte vai chegar um dia, que a enfermidade pode me levar ou levar meu ente querido, meu amigo querido, meu irmão querido, que haverá um fim depois de tanta alegria. O nosso louvor será de tão diferente, não é? Nossa alegria será tão diferente. Haverá vigor, grande vigor físico, porque será um novo corpo, e ali os crentes saberão o que é ser renovado em suas forças, subir com asas como águias, assim por dizer, ter vigor e não ter fatiga absurda como nós temos aqui. Você já percebeu que quando você chega a uma certa idade, o restante da sua vida é uma sensação de fatiga e cansado, por mais que você faça exercício? Isso não existirá ali. Será glória em um novo corpo perfeito. Isso é a ressurreição. Deixe-me considerar alguns poucos textos sobre esta ressurreição. Apocalipse capítulo 21, novamente. Nós lemos o seguinte: é uma representação deste novo céu e da nova terra. Marque isso. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. E no versículo 9, e veio a mim um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, João, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro, esta é a igreja. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Interessante. Ele diz: vem, eu vou te mostrar a igreja, a noiva do Cordeiro. Mas ele mostra para ele uma cidade. Ou ele estava mentindo, ou a noiva, a igreja é a cidade representa a noiva. É claro que sim, não está mentindo. Este novo céu, esta nova terra é comparado a uma cidade. E a ilustração é essa: as últimas pragas acabaram e o Senhor retorna e leva o seu povo. Este mundo é destruído. Um novo mundo perfeito, expandido, glorioso é construído. E toda a igreja que está com o Senhor no céu, ela agora desce para habitar neste novo céu e nesta nova terra. E ela desce como uma cidade descendo para o mundo. Esta é a visão aqui. Uma cidade. Este novo céu, esta nova terra, ao ser ilustrado aqui como uma cidade, sugere muitas coisas, como será esta ressurreição. Bom, haverá intensidade ali, não é? Porque uma cidade envolve isso. Intensidade de atividades, intensidade de afazeres. A vida será ocupada.
servindo ao Senhor, aprendendo, explorando, nos alegrando, temos comunhão. Quão diferente esta visão de uma cidade, da visão bucólica, medieval, contemplativa, cada um sentado numa nuvenzinha, contemplando para sempre. Não. Haverá atividade. Não me pergunte como será, mas haverá variedades de ocupações. Cidade representa segurança. Embora nós tenhamos muros aqui representados, nós não precisamos temer que um exército tomará e destruirá o céu um dia em um complô e alguma coisa. Segurança deste lugar. Uma cidade fala sobre relacionamentos próximos entre as pessoas, de amor, de amizade. Querido amigo, querido irmão, se você é um salvo no Senhor, no céu, toda pessoa ali será o seu melhor amigo. É maravilhoso. Toda pessoa ali será o seu melhor amigo. Aqui nós temos um amigo, 2 amigos, não é? Lá todos serão os nossos melhores amigos. Estes sentimentos serão tão maravilhosos. Isso é a ressurreição. Filipenses 3, 20 a 21, nós lemos sobre o novo corpo a ser recebido neste novo céu, nesta nova terra. Veja comigo como será o corpo da ressurreição. Nosso corpo, nos diz Paulo, será moldado à semelhança do corpo do Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3, versículo de número 20. Mas a nossa cidade está nos céus, cidadania, isto é, cultura cristã, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para sermos conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Você percebe? O corpo do Senhor Jesus Cristo foi visto após a ressurreição, mas era um corpo diferente em alguns aspectos, essencialmente físico, humano, mas com certas propriedades espirituais. Ele pode aparecer do nada entre os discípulos e ir embora de repente. Havia glória ali, não havia decadência. Assim será esse nosso novo corpo, será um corpo espiritual, nos diz o apóstolo Paulo. Não será meramente este corpo físico, haverá um elemento espiritual neste corpo, porque será um novo céu e uma nova terra, em que o trono de Deus estará ali. Assim eu não posso especular aqui, mas quantas coisas maravilhosas nós poderíamos fazer neste novo corpo, que não podemos fazer aqui limitados por este velho corpo. Será que poderemos voar ali? Não estou especulando. Certamente correremos sem nos fatigar e ter que parar. Não adoeceremos. Quão grande, quão maravilhoso será. Esse novo corpo do céu, ele é comparado a um edifício. Abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 5, na verdade, perdão. Versículos 1 e 2, 1 Coríntios 5, 1 e 2, Paulo está fazendo a comparação aqui. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 e 2. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, este corpo, a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, esse é o novo corpo na ressurreição, uma casa para a alma não feita por mãos, eterna nos céus. Você percebe o que ele está dizendo? Ele está comparando este corpo aqui a um tabernáculo, uma tenda, uma barraca. Uma barraca é algo que você monta, desmonta, costura, vai envelhecendo, você tem que jogar fora, não protege bem do frio, do calor, nem da chuva. Esse é o corpo neste mundo. Mas esse corpo na ressurreição que nós receberemos é comparado aqui a um prédio, um edifício, uma casa não feita com mãos eternas. Pense sobre um edifício, como um daqueles em Dubai, ou um daqueles que você encontra na Alemanha, nos Estados Unidos, em determinadas cidades como Seattle, coisas desse tipo. Aqui está uma tendazinha para viver neste mundo. Pense sobre esses magníficos prédios que tem tudo ali. A água é filtrada da chuva, a energia, a elevadores, a grandeza, a todos os tipos de coisas úteis para a vida ali dentro daquele prédio, a segurança, a esplendor, a firmeza, a solidez, é imenso, é alto. Paulo está comparando este corpo que Deus irá nos dar na ressurreição com um prédio, e um prédio comparado a esta tenda. Queridos amigos, nós podemos fazer algumas poucas coisas aqui, imagine com este novo corpo físico e espiritual que nós receberemos, um edifício, algo maravilhoso.
Quando nós olhamos para o ser humano, uns para os outros, nós vemos como nós somos assim meio pálidos e opacos, não é? Haverá brilho ali, e vigor, e beleza, e força. Não haverá deformidades ou o que quer que seja. Mas é claro, nós manteremos a nossa fisionomia para reconhecermos uns aos outros. Um edifício, estação de eletricidade ali dentro. Tantas coisas que esse corpo poderá fazer neste novo céu e nesta nova terra que nós não podemos fazer com este corpo aqui. Por isso nós precisamos de um novo corpo, porque um novo céu e uma nova terra esplêndido. Mesmo perdido, receberá um novo corpo para a morte eterna. Esse corpo não aguentaria o céu, ele explodiria lá, ele não é feito para o céu. O corpo de um perdido não aguentaria o inferno, a morte eterna. Um novo corpo para os salvos, como um prédio, um edifício. Em 1 Coríntios 15, abra alguns capítulos para trás, versículo 35, nós lemos estas palavras, 1 Coríntios 15, 35. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão? Uma ponte às palavras do Senhor Jesus em Mateus. Insensato, você que pergunta isso aí. O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Em outras palavras, você põe a semente na terra, você não sabe o que virá. A semente morre ali, ela deixa de ser semente e nasce a árvore. Mas compare a sementezinha com a árvore. Este velho corpo que será enterrado como uma semente na terra e ressuscitará como uma grande árvore. Ali uma semente, ali vida, poder, frutos, beleza, são metáforas. E quando semeias, não se semeia o corpo que há de nascer, é claro. Você não planta uma semente, ela nasce uma sementona. Mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e cada semente tem o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, outra dos peixes e outra das aves. Em outras palavras, se nós morremos como homens, nós não vamos ressuscitar como pterossauros. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra dos terrestres. E isto é, nossos corpos terrestres têm essa opacidade. As estrelas, corpos celestes, têm sua glória. Ao ressuscitarmos, haverá uma glória, um esplendor, um novo corpo, que ele está dizendo. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Veja a metáfora aqui. Semeia-se o corpo em corrupção. O corpo é colocado na terra, no túmulo. Ressuscitará em incorrupção. Quando o corpo é depositado na terra, ele está corrupto, não é podre, se decompondo. Na verdade, em 2 dias, o corpo já começa a murchar por inteiro. Líquidos, ele incha rapidamente, os vermes começam a se alimentar. É colocado na terra em corrupção, mas é ressuscitado em perfeição, em glória. Semeia-se em ignomínia. Ignomínia é vergonha. Ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza. Ressuscitará em vigor. Pense sobre uma pessoa que termina os seus dias ao final dos seus anos de vida na velhice. É tão interessante ver os idosos, né? Voltam a ser como pequenos meninos ou meninas. Mas ao mesmo tempo é tão feio e trágico, não é? Ver aquela pele morrendo como uma folha seca, os olhos entrando, a fraqueza, os ossos. É levado para o túmulo em ignomínia, em fraqueza, e é ressuscitado em poder, em glória. Este é o novo corpo. Tudo aqui é sinal de morte e decomposição. Na ressurreição não haverá qualquer sinal de morte em nós, nem no mundo. Ressuscita-se em glória. Semeia-se o corpo natural, observe, este corpo ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual. Ou seja, este corpo ele terá sua dimensão espiritual, assim como o de Cristo. E esta é a verdade da palavra de Deus. De maneira que corpos glorificados, então, desfrutarão de ações e capacidades glorificadas no céu. Haverá um novo tipo de desfrute no céu. Haverão novos prazeres para os sentidos, olho, ouvido, audição, tato, talvez até o paladar. Serão coisas tão mais avançadas para os sentidos e serão todas maravilhosas. E nós podemos usar os sentidos de uma maneira como nunca antes. E queridos amigos, com ouvidos perfeitos e pessoas perfeitas,
Imagine como será a música no céu ao adorarmos o Senhor. E sentir os aromas daquelas frutas maravilhosas, e o gosto delas, e andar sobre aquelas paisagens, e ir a lugares, todos os nossos sensos aperfeiçoados para habitar neste novo mundo glorioso. É por isso que a Bíblia diz que neste mundo, neste corpo aqui, nós não vimos nada ainda, nem ouvimos nada ainda, nem sentimos nada ainda, que possa ser utilizado para dizer, é assim no céu. É tão mais avançado, é tão diferente, é tão superior. E você trocaria tudo isso por alguns dias de pecado? E você perderia tudo isso protelando ir ao Senhor em arrependimento e fé? E você trocaria tudo isso por este pecado que você tanto ama e acaricia e o guarda? Um corpo como um edifício, a semelhança do corpo de Cristo. Bem, se é a semelhança do corpo de Cristo, então nós poderíamos nos identificar lá, porque os discípulos identificaram o Senhor Jesus Cristo quando o viram, sua fisionomia era a mesma. Talvez o nosso corpo seja adaptado para comer alguma coisa lá, não sei como será isso, porque será uma nova biologia, assim por dizer, dentro de nós. O Senhor Jesus Cristo, ao ressuscitar, nós lemos que Ele come, não é? Alguma coisa para mostrar que estava ali, em carne e osso para os discípulos. Assim, nós poderemos nos alimentar lá, embora o corpo não necessitará do alimento para a manutenção da vida, mas o desfrute deste alimento. No céu, na nova terra, como descrito aqui em sua grandeza, esta nova vida ela requer uma dinâmica de existência muito melhor, muito mais magnífica. Por exemplo, como o sofrimento e a dor são eliminados, então este gozo do céu será um grupo de grandes experiências que não envolve estes elementos da morte. Nós não desfrutaremos de coisas antecipando o final delas. A nossa memória, eu tocarei nisso em um minuto, será maravilhosa, porque não haverá o aspecto da bucolidade, do remorso, da tristeza, da saudade. Todas as faculdades da alma serão perfeitas ali, porque aquele é um lugar de perfeição. Haverá a ressurreição da natureza, isto é, a redenção da natureza também. Quando Cristo voltar, o povo de Deus recebeu seu novo corpo, a natureza, este mundo será refeito. Abra comigo em Romanos 8, no capítulo 8, versículo 18 a 23, o apóstolo Paulo ele fala também sobre a regeneração da natureza. Estou seguindo por poucos textos, irmãos, um apanhado deles apenas, tantas coisas. Romanos 8, 18 a 23. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque, observe, a ardente expectação da criatura, isto é, da criação, do mundo, espera a manifestação dos filhos de Deus. O que ele está dizendo é o seguinte: este mundo amaldiçoado pelo pecado, com morte, está em expectativa pelo retorno de Cristo e a ressurreição do povo de Deus, porque ela também será ressuscitada, regenerada. Assim a natureza anseia pela manifestação em glória dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou Deus, amaldiçoou a criação por causa do pecado, espinhos, abrolhos, a terra não produzindo fruto com facilidade, na esperança, isto é, no aguardo, de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Ela está em ebulição, ela está gemendo, os rios, assim por dizer, as inundações, as nuvens, os vulcões, não aguentando mais, como mulher em dores de parto. Vem, Senhor Jesus, nós queremos ser restaurados à perfeição. A própria criação, nós lemos. Assim, a libertação da natureza, da corrupção, do pecado, sua renovação, isso acontecerá em conjunto com a ressurreição, a libertação do corpo humano. Um novo planeta para um novo corpo.
Há tantas coisas, não é, irmãos? Como será este lugar de glória? Será que haverá tempo no céu? Essa é uma questão difícil de dizer. Nós lemos que o sol e a lua não serão mais. Como é que nós vamos poder marcar o tempo? Bem, mas também nós lemos sobre meses no céu. Em Apocalipse 22 nos é dito que a árvore da vida produz um fruto a cada mês, não é? Nós também pensamos sobre a eternidade, mas a eternidade não significa falta de tempo. Sim, pensemos dessa maneira, haverá uma percepção de tempo lá. Se a árvore deve dar fruto mensalmente, se o rio deve fluir, o rio da vida, e tempo significa movimento, se música será tocada, e música envolve tempo, não é? Então existirá uma percepção de tempo ali. Mas não há decadência, não há envelhecimento no céu. Assim, observe, pense nisso. A nossa percepção de passar do tempo no céu não será como na terra, porque a nossa percepção de tempo aqui na terra está debaixo do estigma da morte. Você já observou isso? Você reencontra um colega de infância 20 anos depois e você percebe como a velhice, como o tempo e a morte taxou ele, não é? Tributou ele bastante. Você vê os cabelos brancos. Poxa, o tempo passou. Está na maioria das vezes ligado à percepção do pecado e da consequência dele, morte. Poxa, acabou. O tempo passou. Poxa, morreu. Poxa, terminou. Toda a nossa percepção de tempo aqui está ligada a isso. Ou em um sentido de tédio, nunca acaba isso, nunca acaba isso, nunca acaba. Mas porque na glória eterna há perfeição e não há mais morte, o nosso sempre senso de passagem de tempo será o oposto, será positivo, porque há vida. E a nossa percepção será de melhorias, assim haverá algum tipo de progresso, pelo menos no conhecimento, continuamos aprendendo, e nos maravilhando mais, e nos alegrando mais. E como diz Wayne John Newton, depois de 10 mil anos lá, terá sido como os primeiros dias. A nossa percepção da passagem do tempo será algo positivo, ligado à vida, ligado à glória, ligado à duração, à permanência, ao avanço. Será tão maravilhoso, queridos. É difícil realmente explicar estas coisas. Será algo sempre positivo. Que ocupação nós teremos no céu? Certamente nós nos alegraremos com doxologias. A visão do céu em Apocalipse capítulo 5 envolve isso, não é? Está repleta de louvores, de adoração. O céu, o novo céu e a nova terra, será como um eterno domingo. Isso envolve certas dificuldades para alguns. Como um salvo que experimentou a graça de Deus, queridos amigos, não há coisa melhor na semana do que o domingo. É maravilhoso às vezes ver isso. Os irmãos não querem sair da igreja, não querem terminar a comunhão, não querem voltar para casa, e o trabalho, e o lidar, e estar convivendo com pessoas não salvas, e o pecado, e o barulho, e a desordem. A casa de Deus é a nossa cultura, e nós oramos juntos, nos alegramos juntos, e aprendemos juntos. O domingo já acabou, de novo. Será algo assim, contínuo, para sempre lá, não irá acabar, sempre, sempre, esse senso de louvor a Deus e de alegria no Senhor, de prazer espiritual, de amizade em Cristo. Será tão bom, queridos amigos, será tão maravilhoso. É por isso que o dia do Senhor nos foi dado como um aperitivo, assim por dizer, do eterno dia do Senhor na glória. Trabalhar bem, na terra, grande parte do nosso trabalho está ligado mais uma vez como tempo ao pecado. É remover dificuldade, é corrigir problemas, é lidar com vírus, é manutenção da deterioração, é arrumar e arrumar e arrumar. Pouco senso de satisfação, não é? Nosso trabalho aqui. Envolve ansiedade, será que eu vou conseguir terminar e pagar minhas contas? Mas como não haverá decadência no céu, morte no céu, o trabalho será prazeroso. Não haverá ansiedade quanto à provisão. Eu não sei que tipo de trabalho nós faremos, mas certamente haverá algum trabalho, porque quando Adão foi criado, antes da queda, naquele paraíso primordial, lhe foi dado trabalho. Cultivar a terra, aquele jardim que Deus plantou, nomear os animais, algum trabalho haverá ali. Será um lugar ativo. Será que haverá memória no céu?
A Bíblia nos dá algumas indicações. Se no paraíso de Cristo agora, nesse estado intermediário, nós aprendemos que há memória, quando nós lemos, por exemplo, a parábola do rico e Lázaro, vários aspectos, não é? Ele lembrou-se do nome de Lázaro na eternidade, lembrou-se que tinha irmãos na terra. O julgamento final de todos os homens, toda a humanidade, envolverá a memória de feitos, de atos. E o galardão também, porque me viste nu e me cobriste, me deste de beber. Quando o Senhor os recorda. Assim haverá memória, mas essa será uma memória santificada, porque não haverá tristeza ali. E o Senhor removerá mesmo da nossa memória este aspecto da tristeza. Oh, queridos, eu não sei explicar isso, mas mesmo aquilo que nós pensamos aqui agora sobre estar lá e algum amigo querido não estar lá, um membro da nossa família que não foi a Cristo, é tão doloroso pensar sobre isso. Mas na glória eterna, estes relacionamentos com pessoas que não nasceram de novo e não foram ao Senhor, esses relacionamentos perderão todo o seu sentido. E não haverá memórias de tristeza. E o Senhor nos purificará. É tudo que eu posso dizer. Haverá consciência e conhecimento por parte do povo de Deus no céu, nesse estado intermediário, do que está acontecendo agora na terra. Acaso eles não sabem o que está acontecendo na terra? Agora sabem. A igreja no céu não poderia ser ignorante da igreja na terra, dos seus desafios, das suas alegrias, das perseguições. Nós lemos em Apocalipse 6:11 que os santos de Deus se preocupam com a perseguição dos santos na terra, até quando, Senhor, não vingará o sangue dos teus mártires aqui na terra hoje. Nós vemos que os anjos se alegram com a conversão de um pecador, assim, há conhecimento de que alguém foi salvo. Eles não podem interceder por nós, esse é o ensino do catolicismo romano, mas haverá consciência e conhecimento no céu do que está acontecendo. E o Senhor informará quando Cristo voltará, e todos ali saberão que está na hora de descer e de vir. Há algum tipo de conhecimento naquele lugar, certamente. Será que nós poderemos rir e dar gargalhada no céu? Gozo e alegria causam muitos risos e gargalhadas santificadas, não é? Teremos surpresas maravilhosas e riremos e nos alegraremos tremendamente. Nós veremos o Senhor Jesus em João 17, versículo 24. Eu corro para o final com essas palavras. O Senhor diz em sua oração, versículo 24 do capítulo 17: Pai, aqueles que me deste, milhões e milhões e milhares e milhares, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam. O Senhor estará conosco. E será cumprido o que diz a palavra de Deus, que nós veremos a Deus face a face, isto é, nós veremos a Cristo em sua glória divina. E estaremos com Ele, para sempre, sempre. Não com Adão e Eva apenas no virar da tarde, mas para sempre com o Senhor. Leia novamente este versículo comigo. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo. Para quê? Para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amastes antes da fundação do mundo. A glória que Ele deu a Cristo. Este mesmo apóstolo João, ao falar sobre o Senhor Jesus Cristo em sua glória, vindo a este mundo, nos diz no capítulo 1, no versículo 14, estas palavras: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, como esta glória, cheio de graça e de verdade. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, graça e verdade. Esse é o suprassumo do céu, estar com o Senhor Jesus, a sua graça, a sua verdade.
Queridos, ouça essas palavras de 1 Pedro 1. Eu lerei poucos versículos agora. 3 a 5. 1 Pedro capítulo 1, 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança, novo céu e nova terra, incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo nos diz que nem o olho viu, que nem ouvido ouviu, que nem coração sentiu, mesmo no momento de melhores louvores ao nosso Deus, em comunhão com o Senhor em oração, o coração sentiu aqui. O que nós veremos, ouviremos, sentiremos, experimentaremos na presença do Senhor nosso Deus. E em Apocalipse 21, por fim, versículo de 1 a 4, nós lemos: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a noiva, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis, aqui o tabernáculo de Deus está com os homens no novo céu. Pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Palavras tão maravilhosas do Senhor Jesus em Espírito. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, esta ressurreição, nem casam nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Queridos amigos, uma brevíssima jornada aqui neste mundo, deste lado da eternidade, brevíssima, nada comparado com a glória. O que nós fazemos com isso? Nós nos animamos, nós nos confortamos e nos consolamos mutuamente, e nós fincamos a nossa fé na palavra do Senhor, no reino do Senhor, para servir ao Senhor, e então estar com Ele para sempre.